Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 14 de fevereiro, agora na Espanha, 21 horas e 18 minutos, no Brasil, 17 e 18 da tarde. A BTC aqui no gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal, fez o que deveria ser feito e que foi, inclusive, prognosticado aqui no canal. Depois de estressar as lowers, o que a BTC fez? Foi lá e estressou a última upper. E está abrindo aqui uma sequência de Morobuzus, que são esses corpos reais que avançam por mais de um quadrante. Então agora, olhando a banda de VWAP semanal, vocês vejam que a gente está forçando aqui, é bem provável que a gente promova um esgarçamento da upper. Agora a gente tem que pular um time frame para cima, no caso a banda de VWAP mensal do mês 2, no gráfico diário, né, ancorado pela banda de VWAP mensal, para ver que a próxima parada da BTC é a própria VWAP mensal, que está lá em 22.800. É para lá que a gente vai. Olhando agora o gráfico diário, deixa eu botar a BTC aqui no diário, vocês vejam que a gente abriu um candle comprador aqui no diário, que tocou na mediana do canal de Keltner. Fizemos a máxima hoje até agora em 22.319. Mas a gente interrompeu essa sequência bizarra de candles vendedores que se iniciou no dia 3 de fevereiro, com a única exceção do candle do dia 8, do dia 8 do 2, todos os candles foram vendedores. E a gente só interrompeu esse ímpeto vendedor agora. Então a gente muito provavelmente está se desdobrando numa onda de número 3, que só vai parar no patamar de 30 mil dólares. Vai fazer um pullback lá perto de 22.800, 23, que é onde está a própria VWAP mensal, né? A semanal já foi para o saco, já passamos. Agora o próximo alvo é a própria VWAP mensal em 22.800. Aí vai partir para a upper da banda de VWAP mensal, que está lá em 24.150. Aí forma um pullback e provavelmente vai disparar em direção a 30 mil dólares, que é o target da nossa onda 3, que vai buscar justamente essa congestão aqui, ó. No intraday, a BTC foi um reloginho, simplesmente beijava a upper, voltava, ameaçava voltar para VWAP, lambeu a lower, voltou para VWAP, lambeu de novo, aqui no meio da tarde, lambeu, voltou para VWAP e aí explodiu. Todos os sinais da sala fecharam no gain, inclusive no copy trade, está tudo já no gain. Alguns targets já foram atingidos, outros estão por atingir. Na seara fática, o fundo bilionário de George Soros aumenta a exposição à criptografia, adquirindo posições de MicroStrategy, Silvergate e Marathon Digital. O George Soros agora parece que abriu os olhos para a criptografia. E a SEC se mostra, depois desse imbróglio todo envolvendo a mega fiscalização contra a Kraken e contra a Paxos, emissora da BUSD, a stablecoin nativa da Binance, agora a SEC se mostra dividida. Segundo uma autocomissária daquela agência, a Hester Peirce, é errado usar a fiscalização para criar uma normativa sobre uma indústria emergente. Na verdade, a SEC está fazendo um trabalho preguiçoso, está criando vítimas pontuais de uma insanidade fiscalizatória para depois criar todo um arcabouço regulamentar. Segundo ela, é preciso normatizar de forma abstrata para depois partir para cima e fiscalizar quem eventualmente não se conforme a essa nova normativa, esse novo compliance a ser imposto por esse órgão regulador federal norte-americano. Agora, eleger vítimas e alvos pontuais, vamos colocar assim, porque a comunidade cripto está entendendo que a Kraken e a Paxos foram vítimas de uma sanha persecutória da SEC. Vamos ver como isso vai se desdobrar. A Coinbase, que também oferta um programa de stake e tem capital aberto no mercado de ações norte-americano, falou que vai defender com unhas e dentes o seu serviço de stake, inclusive
nos tribunais se for preciso, disse o CEO Brian Armstrong. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a líder de extrema-direita da Itália, Giorgia Meloni, tem surpreendido a União Europeia, que tem se incomodado com a sua extrema diplomacia, uma inesperada normalidade nos primeiros dias do governo de Giorgia Meloni tem irritado o establishment, principalmente de centro-esquerda europeu, que por um lado encontra alívio nessa brutal cordialidade da Giorgia Meloni, mas por um outro lado se vê num dilema, porque eles esperavam uma Giorgia Meloni agressiva, aguerrida, e encontram nela, na verdade, um colchão diplomático. Ela vem acalmando as preocupações internacionais com a sua incrível capacidade de negociação, reuniões cordiais com líderes europeus e surpreendendo positivamente para alguns setores ou negativamente para a esquerda mais radical do bloco europeu. O seu parceiro de coalizão, Silvio Berlusconi, que até o presente momento é um apologista de Vladimir Putin, capaz até de culpar o Zelensky, presidente da Ucrânia, pela invasão russa ao próprio país, efetivamente fica de fora desse approach da Giorgia Meloni junto à comunidade internacional no bloco europeu. O fato é que a Europa, que tem um viés centro-esquerdista, está tendo que lidar com uma Giorgia Meloni muito mais profissional do que o aparentemente entregue num primeiro momento como sendo uma ultra-radical direitista. E está surpreendendo positivamente setores de centro-direita do bloco europeu. E um funcionário da Embaixada Britânica em Berlim repassou segredos para a Rússia por dinheiro. O David Smith se declarou culpado e será sentenciado ainda esta semana. O fato acendeu um alerta nas forças de inteligência americanas, belgas e britânicas também. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E as equipes de resgate turcas ainda não interromperam os serviços de resgate, porque os cães farejadores ainda se mostram reativos à presença humana viva entre os escombros, e muitos bombeiros envolvidos nos resgates, voluntários e profissionais envolvidos nos resgates, conseguem ouvir vozes humanas dentro dos escombros. Esperamos sinceramente que, passados quase 200 horas da tragédia, eles ainda consigam encontrar sobreviventes. Gente, a BTC vai caminhando resiliente, aqui desenhando uma série de morobuzus aqui no 4 Horas, na banda de VWAP mensal. A nossa próxima parada é 22.800 e no diário abrimos um belíssimo candle comprador que, na minha leitura, só vai encontrar um ponto de inflexão em 22.800, que é essa última congestão antes da queda, formar um pullback, buscar esse topo aqui em 24.255 e aí explodir em direção a 30 mil dólares, tá bom? Fiquem com Deus, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, até amanhã, grande abraço.